movimento feminista ucraniano era considerado o maior movimento, ou a mãe, né, de todo o movimento feminista no mundo, porque as ucranianas, elas eram ferrenhas em suas manifestações e na sua atitude de chocar mesmo, de tirar as pessoas do sério. Os gritos delas e as exigências e as cobranças estavam sendo ouvidos no mundo inteiro e, além disso, estavam sendo imitados no mundo inteiro. Rapidamente, esse movimento surgiu em 2008 e há umas controvérsias. Alguns dizem que foi a Anna Whitson que fundou o movimento. Já em pesquisas, né, que foram levantadas, até o documentário que foi feito, diz que foi o Viktor Savatsky. Eu não sei nem pronunciar bem esse nome, mas parece que é o Viktor Savatsky que fundou o movimento Fêmen, movimento feminista da Ucrânia, que estava influenciando o mundo inteiro. Mas cadê o Fêmen? Cadê o Fêmen? Cadê a força do feminismo da Ucrânia? Onde estão os gritos das feministas ucranianas? E agora? Elas estão mesmo mostrando os direitos de busca de igualdade das mulheres? Elas estão mesmo lá com as metralhadoras na mão? Não saíram de dentro do país arregaçar as mangas, mesmo que elas são iguais, elas podem. O homem era um usurpador, o homem era um opressor, a mulher pode fazer tudo e ainda melhor. Enquanto o homem mata o boi, a mulher mata, esquarteja, pica, cozinha ele. Não é essa a conversa? Não é assim que tem os escritos por aí, né? Os bannerzinhos, os dizeres populares espalhados para todo lado, que a mulher é mais forte, que a mulher é tão poderosa, que o homem é que foi o opressor. E aí? Agora, cadê as feministas que influenciavam a maior parte de todos os movimentos feministas do mundo, que inclusive aqui no Brasil andaram fazendo coisas assim que não dá nem pra gente querer falar, nem mostrar, porque é vergonhoso, não tem uma palavra pior pra gente descrever o que foi feito. O feminismo só trouxe vexame, vergonha para todos e se mantém através da hipocrisia. Fica comigo nesse vídeo. Você já curtiu? Se você não curtiu, faz isso agora. Também se inscreve e ativa o sininho das notificações. Ajude essa mensagem a chegar mais longe. Vamos abrir a mente e o coração de nossas irmãs, de nossos irmãos. Jesus orou por nós para que nós fôssemos santificados na sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Mas ele também pediu a Deus que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Nós temos que aprender a nos livrar do mal. O conhecimento, e o próprio Jesus falou muito sobre isso, porque ele era um homem que tinha tanto conhecimento que nem os doutores da lei tiravam farinha com ele, vamos dizer assim, não é? Nós erramos, e é nisso que os cristãos erram muito, na falta de conhecimento, porque conhecimento é poder. Você se livra do mal quando você conhece, mas quando você não conhece, você é tragado pelo mal. E hoje a gente fica procurando, onde estão as feministas? Poxa, agora era o prato cheio para as ucranianas, não é? Elas não fizeram festa, não abalaram o mundo inteiro. Quantos milhares de vidas elas mataram, destruíram, mutilaram? Quantos jovens se suicidaram por causa das conversas da ideologia de gênero no mundo todo? Quantas famílias foram divididas pelo divórcio por causa do ódio, né? A misandria que o feminismo prega sem limites, não é? É o tempo inteiro fazendo a mulher odiar o homem, ter repulsa pelo homem. Cadê? Quem não cumpre seus deveres não tem direitos. Toda a hipocrisia dos movimentos de esquerda, porque são esses movimentos que não são movimentos sociais, são movimentos políticos. Eles, no mundo social, são definidos políticos. Não tem novela, não tem filme. Todos eles têm um cunho ideológico, político por trás. Não pense você que você vai abrir sua vida para essas coisas e não ter discernimento, que tem o mal querendo tragar o seu conhecimento, querendo desconstruir os seus padrões de crença e a sua vida por trás. Tem sim, esses movimentos, eles são controlados para eles trazerem um fim, eles são pensados, eles têm um objetivo, mas de vez em quando
eles são pegos de surpresa por coisas como essas. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia não foi assim só começada ali em fevereiro de 2022. Ela já vem de fevereiro de 2014. Desde 2014 já há diversos conflitos e reuniões políticas e tentativas de a Rússia ali tentando se impor sobre a Ucrânia e a Ucrânia tentando se impor sobre a Rússia. Dentro da Ucrânia tem muita coisa perigosa que a gente não sabe e que não era bom de estar sendo feito no mundo, principalmente com as crianças. Muita coisa que acontecia com as crianças no mundo inteiro, de crianças, tantas mil crianças desaparecidas de todo lado. Ali na Ucrânia tinha umas coisas, gente do céu, eu não posso falar o nome aqui de uma substância que era produzida através do que eles tiravam da substância das crianças, e essa substância é caríssima e é vendida no mundo só para aqueles que pagam muito. É uma droga ali, é uma coisa inacreditável. Nós cristãos precisamos abrir os nossos olhos para o tanto que o diabo estava trabalhando, enquanto nós estávamos desatentos e desapercebidos. Eu vou dar alguns dados aqui, só para a gente ter noção do que está acontecendo com os homens, porque são homens. Esses dados aqui, eles colocam como pessoas, mas pessoas não são. Não é ser humano ali, sabe por quê? Porque quando foi instituída a lei marcial, eu não sei se você sabe o que é uma lei marcial. Deixa eu colocar aqui para ler junto com você o que é uma lei marcial. Lei marcial é entendida como um estado de exceção adotado em cenários de crise, determinando a substituição temporária dos direitos das leis e da administração civis pelas leis e administração militares. Por meio desse mecanismo, vários direitos da população podem ser restringidos e medidas incomuns, como o toque de recolher, podem ser adotados. Então, lei marcial é um estado de exceção adotado em tempos de crise. Substitui as leis de administração civis por leis de administração militares. Deve ser adotado em caráter temporário e pode restringir direitos da população. Mas direitos de quem essas leis, no tempo de guerra, essas leis marciais restringem? Os direitos do homem. As mulheres tiveram tempo, enquanto a lei marcial foi decretada e os homens não podiam sair da Ucrânia, os homens de 18 a 60 anos de idade, as mulheres estavam saindo e reclamando da condição da fuga, delas terem que sair correndo, de como elas tiveram que sair, sem nem pensar que o homem estava ficando para trás. Ele não pôde nem sair, e elas reclamando das condições em que elas saíram e que elas estavam chegando nos outros lugares e estavam sendo tratadas. O movimento Fêmen sumiu a partir daí. Sabe o que eles dizem? Que o Fêmen, ele deu uma parada na pandemia por causa das coisas que estavam acontecendo no mundo, mas elas já vão voltar tomando novamente o seu lugar. Não vai não, enquanto essa guerra continuar, elas foram mesmo desmascaradas, e a esquerda tem sido muito desmascarada, tanto aqui no Brasil como no mundo todo. As pessoas estão abrindo os olhos, não vem Montana. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui, sobre a lei que eles decretaram lá, como eles foram incisivos em Montana, como eles não estão aceitando a ideologia de gênero, as drag lecionando, contando histórias, não é hora do conto dentro das escolas. Lá, o mundo inteiro está acordando, e não pense que esses movimentos eles vão voltar, e vão voltar com a força que eles têm, porque não vão. Deixa eu ler com vocês uns dados aqui muito importantes que a gente precisa guardar no nosso coração, porque está acontecendo com os homens lá na Ucrânia. 60 mil mortos e 60 mil feridos. Eles não colocam que são homens. É incrível. Nas capas, sabe o que eles fazem nas capas? Muitas capas de guerra, eles colocam um monte de soldados, algumas capas, mas muitas mesmo. Eles colocam uma senhora, uma mulher com neném no colo, eles colocam criancinhas, adolescentes, jovens. Eles somem com a imagem do homem para a gente esquecer que quem está lá são os homens. A maioria das mulheres, das crianças, saíram
Aí eles colocam na notícia assim, famílias, quantas mil famílias, porque aquele homem, o chefe da família, foi afetado. Mas eles não colocam que as mulheres e os filhos estão fora. O homem está lá, morrendo lá. Gente, é inacreditável. Esse tipo de coisa a gente precisa hoje falar para que seja mudado e as notícias sejam verdadeiras. A gente cobre dos jornais, das mídias que vão falar, para que elas falem a verdade. Então, 60 mil homens mortos e 60 mil feridos ou de ferimentos não fatais, 140 mil edifícios destruídos, 411 bilhões de danos ao patrimônio público. Cadê uma drag com metralhadora lá? Será que dá para usar salto alto lá? Ideologia de gênero é legal para mulher? Por que o fêmea não ficou lá? Por que as mulheres que saíam com os peitos de fora ou mostrando o traseiro, a genital, fazendo gestos obscenos, fumando, fazendo um monte de coisa horrível, influenciando a morte e a desgraça no mundo, não pegaram uma metralhadora lá para salvar vidas? Elas não gostam de apoiar o aborto? O corpo delas, elas não são donas? Por que elas não ficaram lá para ser donas do corpo delas e morrerem? Os homens não são donos do corpo deles, eles não mandam na vida deles, eles não têm direito de escolher quase nada na vida. Quando nasce com o sexo masculino, quando nasce com um pênis, com uma genital masculina, parece que nasceu com um decreto de viver em função de qualquer um outro, menos dele. A gente vê nas leis de urgência e emergência que aí tem a mulher, tem o idoso, parece que tem a criança primeiro, né? Depois tem a mulher, depois tem o idoso, depois tem os animais e depois tem o homem. A gente precisa mudar essa realidade, porque nós, toda a sociedade, depende do homem. Ele não merece ser tratado dessa forma. No mundo, esse movimento feminista, quando ele abrir a boca, a gente tem de mostrar como que eles foram hipócritas, mentirosos, como que essas mulheres se calaram e silenciaram na hora que elas deveriam se levantar e ser aquilo que elas dizem que estavam lutando. Estavam lutando para ser igual? Então agora elas tinham de estar lá, junto com o homem com uma metralhadora na mão. Deus abençoe a sua vida. Não saia daqui sem deixar um comentário. Nos ajude a levar a preciosa semente. Deus te abençoe em nome de Jesus.